falar da última polêmica da semana? Ou seja, essa ideia do Paulo Guedes e do tributarista Bernardo Apai de simplesmente tributar os livros em 12%, dentro daquela ideia ali, tirando um pouco dessa ideia do COFINS, dessa ideia do PIS/PASEP e jogando então pro CBS. Não sabe nada dessas siglas? Dá uma lida aqui embaixo que eu vou dizer para vocês exatamente o que cada uma delas significa. Mas olha só, na verdade a questão não é essa, certo? Vamos entender o seguinte, desde 2004, beleza? No artigo 28 da Lei 10.865, você tinha reduzido a alíquota de impostos sobre o livro ao em torno de 0%. Ou seja, na prática, você não paga alíquota sobre a questão dos livros, você não vai tributar esses livros, ok? E isso vai funcionar, inclusive, em momentos de crise econômica, governo Dilma, governo Temer, você mantém este zero de tributação. E aí, então, o Paulo Guedes, junto a esse tributarista, resolve que vão tributar nesta nova reforma da Previdência a produção dos livros, ok? Nesse tal desses 12%, sob o argumento básico de que, na verdade, livro é artigo de luxo, certo? Que só, na verdade, as classes dominantes leem, de fato, as elites brasileiras leem, e segundo Paulo Guedes, as classes mais pobres não leem, certo? Bem, e aí, vamos lá. Vamos começar a discutir um pouco alguns desses argumentos. Primeiro, a ideia, vamos entender, olha só, para você ter uma ideia do que é. Um autor de um livro, certo? Ele recebe, de direitos autorais, 10% apenas sobre a capa daquele livro, ok? Esse é um ponto importante, você está tributando em 12%. O próprio autor só leva 10% da produção dessa capa. Esse é um ponto 1. Só que o ponto mais sério pra gente, o ponto mais complicado, o ponto que merece a nossa atenção exatamente por conta, e aí por isso eu fiz esse vídeo, tá? É a ideia do seguinte, nós temos alguns problemas básicos aí. O primeiro deles, certo? Já vem de cara com essa ideia do Paulo Guedes de que livros são coisas para elite, de que as classes menos privilegiadas não leem. E aí você tem basicamente dois grandes dados que quebram esse argumento, certo? E aí você vai ter aqui o Instituto ProLivro, eu vou colocar várias imagens aqui para você ter uma ideia, contrariando alguns dos argumentos. Por exemplo, quando você pega a Bienal do Rio de Janeiro, aqui em 2019, dos 600 mil visitantes que vieram para essa Bienal, a grande maioria desses caras estavam ali, segundo o censo, dentre a classe C, certo? O que não é a classe A, elite, não é a classe B, essa classe média. Eu estou na classe C. Quando você pega esses dados da FLUP, por exemplo, que é a Feira Literária da Periferia, esses dados são ainda mais escancarados, certo? Eu tenho uma maioria absoluta de membros que vão, de participantes da FLUP, ali entre 10 e 29 anos. Uma juventude que lê. Dessa, uma grande quantidade de pessoas argumentam simplesmente que são não brancos, certo? E aí você está uma segunda leva importante. Grande parte desses caras argumentam terem gosto pela leitura. Então esse argumento de que teoricamente eu preciso taxar os livros porque a elite consome livro, não é bem assim, certo? E aí os dados te mostram que não é bem assim. Eu tenho grande parte da FLUP, por exemplo, voltando à questão da FLUP, que se autodeclaram dentro das classes C, D e E, as suas três bases da pirâmide social, as suas três classes mais baixas. Então vamos com muita calma ao pote, certo? Esse papinho de que você vai taxar livros porque só as classes dominantes leem, não é por aí. Vale você colocar, por exemplo, também, que não são taxados institutos beneficentes, e aí, beleza, templos de qualquer culto, partidos políticos, condomínios, sindicatos, mas livro, livro, o Paulo Guedes quer taxar. E aí, vamos lá. Qual é a grande ideia? O que o Paulo Guedes vai vir além disso, então? Simples. Olha só, mas eu não vou deixar as classes não dominadas sem leitura. Não, não se preocupem. O governo vai distribuir livros de graça. E aí, no primeiro momento, você ouve essa loja e fala assim, nossa, legal, estão distribuindo livros de graça, que bom, estão basicamente democratizando o acesso à leitura. Cara pálida, mas peraí. Vamos pensar em alguns questionamentos básicos aqui que a gente tem que se perguntar. Primeiro, se eu vou distribuir livros de graça, a minha pergunta 1 é, que livros? E aí
Vamos lá. Esses livros distribuídos seguirão uma ideologia A ou B? Uma ideologia de governo? Distribuiremos livros de ideologias opostas àquela ideologia governamental? Porque vamos parar e pensar. Vamos lá. Vamos imaginar, e aí vamos por parte. A gente hoje vive no Brasil, e aí você que está vendo esse vídeo, estamos em 2020, nós vivemos um governo que ele se autodeclara um governo de direita. Tudo bem, beleza, é o aspecto político do governo, ele se diz de direita. Não vou nem entrar nessa questão agora, direita ou extrema direita. Vamos para a direita só para pegar o argumento que eu quero sobre a distribuição do livro, que é isso que me interessa nesse vídeo. Pois bem, vamos lá. Eu sou um governo de direita que já dei vários indícios de ser contrários a qualquer pauta opositora de esquerda. Tudo bem? Beleza. Minha pergunta é, ao distribuir livros, eu vou distribuir livros de autores só de direita? Eu vou distribuir livros de autores de direita ou aqueles considerados de esquerda? Por exemplo, vamos imaginar, e vamos colocar isso bem claro, que nós temos, por exemplo, uma demonização muito recente, muito atual, na verdade, da figura de Paulo Freire, ok? Eu vou distribuir livros de Paulo Freire, por exemplo? Eu vou distribuir livros de Marx? Eu vou distribuir livros de Gramsci? E aí? Ou eu só vou distribuir livros que se adequam, que se afinam à minha lógica governamental? Porque eu estou falando de distribuir livros de graça. E a minha pergunta básica é, ao fazer isso, eu vou democratizar o acesso à leitura ou eu vou ideologizar o acesso à leitura? E esse é um ponto importante. Porque se você está argumentando que eu vou tributar os livros porque só a elite lê, acabei de provar para você com dados que isso é uma falácia. Eu vou mais além e vou dizer que para resolver essa distorção, que não existe, eu vou basicamente distribuir livros, é muito importante entender até que ponto essa distribuição vai seguir um critério democrático ou não. Porque você pode ser, por exemplo, um cara favorável à ideologia do Adam Smith. Isso não quer dizer que você não tem que ler Marx. Você pode ser um cara favorável à ideologia marxista. Isso não quer dizer que você não pode ler Mises. Porque o fato de você ter um lado não pressupõe você não ler o outro. Pelo contrário, você precisa conhecer o outro, você precisa ler o outro, exatamente para você ter uma coisa fundamental e que falta nos dias de hoje: argumentos. E a minha pergunta é, definir o critério de distribuição e, pior ainda, sobretaxar os livros e aí automaticamente encarecê-los ainda mais, certo? Ou você acha, sinceramente, que ao taxar o livro, as grandes editoras vão levar o prejuízo? Óbvio que não. Sem contar a própria pirataria que vai crescer enormemente com isso, óbvio. Então, quando você pensa nessa ideia de uma fase, de um momento histórico, onde a gente tem, por exemplo, uma grande incidência de fake news, de pessoas que falam que fulano leu e que fulano falou Beltrano sem nunca ter aberto uma página do livro de quem você critica, e a gente ouve as maiores esparrelas do mundo exatamente por isso, os maiores atentados a teorias, e aí, vamos lá, esquerda ou direita, por falta de leitura. Realmente, aumentar o preço de livros é resolver a solução de você aumentar a cultura de um povo? Aumentar o entendimento de um povo? É assim que se resolve? E o pior, um governo que teoricamente se diz democrático e por conta disso critica dizendo que os governos anteriores censuravam, doutrinavam, ideologizavam, definir que esse Estado vai ser quem vai ser responsável por doar livros de graça, vai democratizar? Ou simplesmente eu vou escolher um lado e aí sim eu vou definir que as pessoas só podem ler aquilo que eu, governo, determino? Isso é democracia? Ou isso é uma forma de censura disfarçada? Bem, fica o questionamento para essa polêmica da semana. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.